tua graça. Junto a ti, Senhor, Senhor. diga para ele, junto a ti, Junto a ti, Senhor, Senhor. Quem que está junto dele? Diga claro. junto a ti, Em tua presença. Oh, aleluia. Diga para ele. Junto a ti, Quem que está junto dele? Diga. Senhor. Oh, junto a ti, Junto a ti, Senhor. Senhor. Junto a ti, Junto a ti, em tua presença. em tua presença. Isso, declare. Quero ser Faz em tuas mãos vaso em tuas mãos para te exaltar. pra te exaltar e adorar. Vem moldar O meu coração o meu coração e todo o meu e ser. todo o meu ser. Vem inundar. Inundar. Quero mais. Isso, diga, Senhor. Senhor. Muito mais, muito mais. Muito mais. Senhor, Senhor. Fale para ele assim, eu quero mais, Eu Jesus. quero É da tua mais presença. de tua presença. Aqueles que querem mais de Jesus, meus irmãos, declare. Quero mais. Senhor. Senhor. Isso, muito mais. Muito mais. Senhor. Eu quero mais Eu quero mais de tua presença. Isso, dedico para ele. Mergulhar no rio de amor e me envolver Do teu poder. poder transbordar O meu nas coração. águas do louvor, em ti me aconchegar, Te conhecer, mergulhar Isso, nas no águas. rio No de rio. amor E me envolver me envolver no teu poder. teu poder Transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar. te me aconchegar, te conhecer, Oh, aleluias. te conhecer. Glória, glória, glórias. Queremos estar junto de ti, Jesus. É isso que nós queremos. É isso que nós precisamos, meu Pai. É isso que nós necessitamos, meu Deus. Oh, meu irmão, Deus é Deus que realiza. Deus é Deus de maravilhas. Ele é Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos, meu Deus, meus irmãos, estarmos ligados, conectados junto a Deus, junto a Ele, em nome de Jesus. E maravilha Ele fará, maravilha Deus fará, fale com Ele, vai adorando, vai adorando, vai adorando, em nome de Jesus, aleluia, 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 glória, 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 junto de Ti, Pai, eu quero, eu preciso estar, eu quero estar, meu Pai, junto de Ti, em nome do Senhor Jesus, fale para Ele, fale para Ele, fale para Ele, fale para Ele, oh Senhor, Senhor, junto a Ti, Senhor, Senhor, junto a Ti, em Tua presença, Isso. Junto
junto a ti. Senhor, Senhor, diga para ele. Senhor, junto a ti. Senhor, Senhor, junto a ti, em tua presença. Leva João e declare. Quero ser vaso em tuas mãos pra te exaltar E te adorar, e te adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser. Vem inundar. Isso. Quero mais. Quem aqui quer mais de Deus? Declare. Senhor. Muito mais. Você quer muito mais dele? Diga. Muito mais. Senhor, diga para ele. Senhor. Oh, quem quer mais de Deus aqui? Eu quero mais da tua presença. De tua presença. Declara ele. Quero mais. Senhor. Senhor. Muito mais, muito mais. Muito mais. Senhor. Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais. De tua presença. De tua presença. Mergulhar no rio de amor E me envolver. e me envolver com teu poder, transbordar Isso. nas águas do louvor, Em ti me aconchegar. em ti me aconchegar, Te conhecer. mergulhar Isso. no rio de amor e me envolver com teu poder. com teu poder, transbordar Nas águas do louvor, em ti me aconchegar. em ti me aconchegar, te conhecer. Isso. Te conhecer. Me envolver. Diga assim, com teu poder. Aleluia. Quero ser vaso em tuas pra ti e te adorar e adorar. Vem moldar o meu coração, o meu e todo o meu ser e todo. Vem inundar, vem inundar. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus que Ele merece. Todo louvor, toda glória. Aleluia. Vamos louvando a Deus. Transbordar Nas águas do louvor, em ti me aconchegar, em ti me aconchegar, te conhecer. te conhecer. Aleluia. Senhor Jesus, Te conhecer. Glória a Deus, amém. Vamos aplaudir Jesus que Ele merece todo louvor e toda glória. Amém, amém, igreja. Bom dia a todos, graça e paz, amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. No domingo, nós estamos aqui, no domingo do Senhor, um dia especial, ainda mais com a Santa Ceia, meus irmãos, um dia ainda mais do que nunca especial, né, meus irmãos? Glória a Deus. Agora vamos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos no domingo das realizações com Deus, amém, meus irmãos? Pastor, por que com Deus? Porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Então, se eu quero realizar alguma coisa, sem Deus não dá. Amém, meus irmãos? Sem Jesus, não dá. Até tem uma música que fala isso, né, meu irmão? Não dá, a viver sem Jesus não dá. É, não é verdade? E não dá mesmo não, pessoal. Então, vamos passar a lição de hoje. É a nossa lição número 6 do nosso estudo domingo das realizações
com Deus, amém? Então os irmãos já estão passando a lição de hoje, pode receber agora, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Depois os irmãos ficam na entrada, já entregando para quem for chegando direitinho, poder mesmo acompanhar a nossa lição e sair daqui hoje com a bênção que Deus tem para cada um de nós, amém, meus irmãos? Ele sempre tem uma bênção, amém, né? E se você tem a Bíblia, você já pode abrir Gênesis capítulo 7, amém? Você pode abrir na sua Bíblia, Gênesis capítulo 7, vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus, tá bom? Quem mais pode pegar a sua lição de hoje? Quem tiver a Bíblia pode abrir, Gênesis capítulo de número 7, em nome de Jesus. Vamos aqui ver direitinho. Quem achou, diga amém. Vamos ler alguns versículos aqui, meus irmãos, de Gênesis 7. Amém? Versículo 1, diz assim o texto, Gênesis 7, verso 1. Depois disso, o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa, onde? Na arca, porque te he visto justo diante de mim, nesta geração. Amém? Aqui Deus se apresenta a Noé e mostra para ele o projeto dele. Nós estamos falando de projeto de vida, né? Realização é projeto. Ninguém realiza nada se não aprender a projetar. Se eu não faço nenhum projeto, como é que eu vou realizar alguma coisa? Amém? Aliás, a Bíblia nos leva a projetar. A Bíblia diz, se projetares alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. E aqui Deus está falando para Noé, é o projeto dele. Amém, meus irmãos? O projeto dele era, olha, Noé, vai entrar você e sua família onde? Na arca. Esse é meu projeto, amém? Mas para que esse projeto, irmãos, desse certo, Noé tinha que obedecer a quem? A Deus, amém? Construir a arca, colocar os animais todos certinho lá dentro, né, meus irmãos? Entrar com a família, amém? Enfim, teve várias coisas que Noé teve que fazer. E é nessas lições, é nisso que nós vamos aprender as lições necessárias para que a gente possa, em nome de Jesus, realizar sonhos também, como Noé. Noé realizou o sonho, porque o sonho dele era salvar a família dele. E salvou para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, e a sua também haverá para ele salvação, tá bom? Então vamos, então, em nome de Jesus, fazer uma pequena oração. Quem tem a Bíblia, põe a mão na Bíblia. Quem não tem a Bíblia, põe a mão no coração e oremos. Senhor Deus, fale conosco, porque o homem prega, mas quem fala é o Espírito Santo. Que teu Espírito Santo, meu Deus, fale muito mais do que nós estamos aqui pensando, precisando. A gente acha uma coisa, mas às vezes o Senhor quer outra para a gente, meu Deus. Nos dá coração aberto, Jesus, para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, né? Então vamos então aqui, meus irmãos, no primeiro parágrafo do nosso estudo, estudarmos aqui, a gente vai estar lendo aqui, claro, sempre com a Bíblia ao lado, porque a Bíblia é nosso manual, é a verdade sagrada, né, meus irmãos? O estudo é bom porque você consegue depois estudar com a família, né? Você consegue, quando você tem as lições, você consegue estudar depois em casa, depois do almoço, você pega os estudos lá, dá uma palavra para o familiar, prega para eles o que foi falado aqui da igreja, né? Deus pode tocar muito no coração deles, né? Além de depois, daqui a um tempo, você pode revisitar as lições, fazer um culto familiar, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Mas vamos lá então, primeiro parágrafo diz assim, no estudo de hoje, quero destacar 5 lições que aprendo com Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao 12, amém? A gente leu o versículo 1, tá bom? Mas tem muita lição do 1 ao 12, tá? Que nos ajudará a realizações com quem, irmãos? Com Deus, porque veja que o plano de Deus era esse, irmãos. O plano de Deus era salvar Noé. Aquela geração, meus irmãos, infelizmente se perdeu, mas a geração de Noé não, amém? Então tem muita gente perdida, esse mundo está perdido, não está? Se a gente olhar direitinho, né? O comportamento das pessoas, a forma que as pessoas vivem, né? Até no andar na rua a gente percebe o quanto que a sociedade, irmão, está perdida. Não precisa muita coisa não. Você dá uma pequena olhada aqui, um pouquinho que você ficar, você consegue perceber que o povo está perdido. Espiritualmente falando, o povo está perdido. Muitos morrerem hoje, irmão, estão tudo perdido, pessoal. Não tem salvação não. Se morrerem do jeito que estão hoje, não. Mas tem como se salvar. A nossa geração ainda pode ser salva. Amém? A nossa geração, o que? Nossos filhos, netos que já estão vivos aí. Amém, meus irmãos? Eles podem se salvar. Mas a gente precisa, vamos precisar, meus irmãos, estar ligado com Deus. Amém? Mas vamos então lá a Gênesis capítulo 1,
amém? Vamos ler até o versículo 12, amém? Então, no 1, Deus disse: entra tu e toda a tua casa, porque tenho te visto justo nesta geração. Aí o versículo 12 assim, ó: e de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2 machos e sua fêmea. Versículo 3, também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida, e a semente sobre a face de toda a terra, né? Você sabe que as aves é que levam a semente, né? Versículo 4, porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de quanto? De 600 anos. Diga amém, irmãos. Já pensou? A gente faz aniversário aqui do irmão de 600 anos, final do mês, né, irmão? Tem um aniversário do mês, né? Ô, glória, hein, irmãos? Teve uma igreja que eu passei que tinha uma irmã, que a gente fez, foi o aniversário lá? 102, não foi? Aí me convidaram, pastor, é que é de 102 anos, está vindo os netos, bisnetos, tataranetos, 102 anos, a vozinha lá de Ribeirão, pessoal. Nossa primeira igreja da graça em Pernambuco foi em Ribeirão, pessoal, acredita? Lá foi a primeira igreja da graça em Pernambuco, né? Na cidade de Ribeirão, amém, meus irmãos? Enfim, mas vamos voltar aqui. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre o quê? Sobre a terra, e entrou Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Amém, meus irmãos? Você vê, né, meus irmãos, até os animais sujos, que é os porcos, né? Tudo mais que é o animal mais sujo, mas também Deus conservou ele, porque é uma característica de Deus deles mesmo, tá, meus irmãos? Para esses animais, tá? Amém? Mas vamos continuar aqui, ó. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano sexto, ou melhor, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e a janela dos céus, o que, irmãos? Se abriram, a janela se abriu toda, pessoal. Olha lá. E houve o que? Chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Amém, meus irmãos? Enfim, eu vou parar por aqui, porque a nossa lição está até aqui nesse versículo 12. Amém, meus irmãos? Porque esse foi um plano, um projeto de Deus, e nesse plano e projeto que Deus tinha, irmãos, de fazer tudo de novo através de Noé, meus irmãos, conseguiu fazer parte desse plano, e esse plano deu certo. Diga amém, meus irmãos. E é isso que nós queremos, que nossos planos e projetos esse ano venham dar certos em nome de Jesus. Amém? Então vamos então para a nossa primeira lição. De tudo que a gente leu aqui, pastor, qual é a primeira lição que podemos destacar? Vamos ao segundo parágrafo. Vamos lá, nosso estudo agora. O primeiro é que Deus não se esquece dos justos, pois logo no início do capítulo, Deus permite que entre na arca Noé e quem, irmãos? E sua família. Ou seja, a família de Noé é salva por causa da fé de quem? De Noé. Então, a primeira coisa a destacar do versículo 1 ao 12, como lição para nós, amém, é o fato, meus irmãos, de Deus não esquecer do justo. A Bíblia diz, todavia, o meu justo viverá de quê? Da fé, pela fé. Se eu vivo a fé, Deus não esquece de mim. Ele não esquece da minha casa, Ele não esquece da minha família, Ele não esquece dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus planos que eu apresentei tanto a Ele. Ele não esquece. Se você quer realizar sonho, viva pela fé. Seja alguém que vive a fé constantemente. É a fé na palavra, é a fé em Deus, não é no homem, é no Senhor. A sua fé tem que estar ligado nele. Se estiver ligado nele, Deus vai realizar seus sonhos e projetos. Amém, meus irmãos? Porque também era projeto de Noé. Ele sabia que o dilúvio ia vir. Então, qual era o meu projeto?
poxa Deus, eu quero salvar minha família. A gente está vendo a geração tudo se perdendo. Mas você quer ver seu filho se perder? Você quer ver sua família se perder, sim ou não? Não. Então o seu projeto também é família salva. Sim ou não, irmãos? Digo, o meu projeto é a minha família, o quê? Salvo. Então, esse projeto é igual ao de Noé. Amém? Então, viva pela fé que Deus não vai esquecer de você. E Deus disse para Noé, Gênesis 7, versículo 1. Volta lá. Gênesis 7, versículo 1 agora. Depois disso, Senhor Noé, entra tu e toda a tua casa, aonde? Na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então Deus olhou para Noé, viu que ele era um homem justo de Deus, alguém que vivia pela fé, alguém, meus irmãos, de fato que vivia pela fé, porque o justo não é o perfeito, pessoal. Se justo fosse o perfeito, ninguém seria salvo, né, meus irmãos? Se o justo fosse o perfeito, mas não é o justo perfeito. Amém, meus irmãos? O justo aqui é o que vive pela fé. Noé viveu a fé, então Deus disse, vai entrar você e vai entrar sua casa, sua família. Você que tem vivido a fé em Deus, a fé em Cristo, você que tem vivido a fé no Senhor, vai ter salvação para você e para a sua família. Diga, minha família será salva em nome de quem? Em nome de Jesus. Diga, ninguém vai se perder para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então essa fica a nossa primeira lição. Segundo ponto a destacar, vamos lá. No terceiro parágrafo, vamos lá? Segundo ponto a destacar é que as palavras de Deus se cumpriu como ele tinha o que, irmãos? Como ele tinha falado, pois Deus disse que mandaria a chuva, e a chuva o que, irmãos? E a chuva veio, amém, meus irmãos? Tinha gente que quando Noé pregava, Gênesis 7, 12, vamos lá para o versículo 12, olha lá. E houve o que, irmãos? Chuva sobre a terra, 40 dias e o que? E 40 noites, irmãos. A gente sabe, a gente aqui da região metropolitana do Recife, a gente sabe como a coisa é complicada quando chove muito, não é? Sabe ou não sabe? Sabe, é muita água cedo, irmãos. Muita água mesmo. A semana que eu cheguei aqui, eu estava no sertão, né? No sertão, às vezes chove a cada 6 meses, 7 meses. É um negócio assim de você só ver aquele céuzão azulão, né? Já morou no sertão, alguém já morou no sertão mesmo? Amém? É assim, desse jeito, irmão. Chuva é raridade. Mas quando eu cheguei aqui, a primeira semana, irmão, foi água, viu, irmão? Foi água. Eu estava hospedado na casa da minha mãe, aqui no Picepa, aí eu fiquei em casa aqui. Meu irmão disse, olha, o irmão faz Uber, ele falou assim, ó, não vem por lá de cá não, senão vai bater o motor. Aí Biribeira aqui, a Mascarenta, tudo cheio d'água. Eu falei, não, deixa eu quieto por aqui mesmo, dormi aqui na igreja, amém, meus irmãos? Então o dilúvio veio, irmãos, amém? E o dilúvio veio aqui, claro, aqui não foi um dia, 2, 3, não. Aqui foi quantos dias? 40 dias e 40 noites. O que eu quero dizer com isso? Que Deus falou e ele cumpriu. Amém, meus irmãos? Isso aqui fica de lição para a gente, irmão. O que Deus fala, ele cumpre. Amém, meus irmãos? O que Deus fala, a mensagem que vem, ela vai se cumprir. Se ele fala, meu, que vai buscar a igreja, que vai arrebatar a igreja, haverá arrebatamento em nome de Jesus. E se ele fala da cura, ele também cura. Se ele fala de prosperidade, ele também prospera. Se ele fala de salvação de família, é porque ele vai salvar a nossa família. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, creia, a palavra vai se cumprir. Está escrito, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Quem crê nisso, diga aí, meus irmãos. Então se prepare, seja preparado, viva a fé, irmão. Não cochila, não desvia, não vai nem para a direita nem para a esquerda, fica na palavra do Senhor, porque a palavra vai se cumprir. A chuva veio, Deus falou, Deus cumpriu. Choveu 40 dias e 40 noites. A família de Noé, e Noé creu. Outros não creram. Um vizinho não creu, outro vizinho não creu, mas ele creu. E a promessa se cumpriu. Amém, meus irmãos? Então creia. O que Deus tem falado para você? O que Deus tem dito para você? Diga, vai se cumprir. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora vamos à terceira lição. Quarto parágrafo agora, irmãos. Vamos lá. Terceira lição para a gente hoje. Amém? São 5 lições que vamos destacar aqui, tá? Quarta lição, que é a terceira. No caso, quarto parágrafo e terceira lição. E a terceira grande lição é, faça tudo conforme Deus falar, pois isso foi uma das características que mais agradou a Deus em quem? Em Noé. Qual foi?
o obedecer. Outro ponto importante aqui, ó, Gênesis 7, verso 5. Vamos ler? Olha que bacana aqui, ó. O que é que diz o texto? E fez Noé conforme tudo. Olha lá, irmãos. Você quer salvação? Quer ver os planos dar certo? Faça como Noé. Noé fez tudo conforme, olha lá, e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Na minha vida, nossa vida, nosso dia a dia, estamos fazendo, irmão, como Deus está mandando. Deus está mandando você orar, você está orando. Deus está mandando você jejuar, você está jejuando. Deus está mandando você se santificar. Estamos nos santificando em Deus? Estamos sendo pessoas santas no Senhor? Deus está mandando você ser firme nele? Estamos firmes no Senhor? Será que não já estão pensando em desistir? Será que estão pensando em jogar a toalha, né? Ah, desiste porque as lutas. Não, meus irmãos. Deus não mandou desistir. Deus mandou o quê, meus irmãos? Fazer conforme tudo ele mandou. Noé fez tudo, olha lá. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Se Noé fizesse a arca, irmão, do jeito dele, ou alguma coisa diferente do que Deus mandou, você acha que daria certo, irmãos? Daria certo esse plano, esse projeto, daria certo? Não. O meu plano com Deus, minha realização com Deus só vai dar certo se eu começar a obedecer a Deus em tudo que Deus tem mandado. Ele está mandando eu vir mais à igreja, eu vou vir mais, Jesus. Ele está mandando eu buscar mais, eu vou buscar mais. Ele está mandando eu largar um pecado, eu vou largar aquele pecado. Ele está mandando fazer o quê? Batizar. Tem gente que ainda que não é batizado, irmãos. Ou seja, se não está fazendo conforme, porque ele diz que quem crê e for o quê? Batizado, será o quê? Salvo. Então, quem ainda não é batizado, precisa ser batizado. Ah, pastor, mas eu me batizei, eu era desse tamanho assim, ó. Me botava no colo, né? Esse bater, você não tinha consciência. Amém? Você não tinha consciência, não vale. Para Deus não vale batismo de criança, porque não tem consciência. O batismo é para remissão de pecado. É quando a pessoa se entende, não, eu sou um pecador e eu preciso ser remido dos meus pecados. Para isso é feito o batismo. Amém, meus irmãos? É para remissão dos pecados. Mas peraí, você já é batizado? Ah, mas pequeno não conta, amém? Ah, que batismo de criança, não conta, amém? O que conta é depois que você entende o que é certo, o que é errado, amém? Que você entende o que é pecado e o que não é. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, pessoal? Então, se você não se batizou, você não está cumprindo a ordenança do Senhor, porque ele disse, quem crê e for o quê? Batizado será salvo. Então, para ter salvação, tem que passar pelas águas do batismo. Amém? Entre outras coisas. O que Deus está falando conosco, que a gente está fazendo ou não estamos fazendo? Será que não tem algo que Deus já pediu para mim fazer, para você fazer, e talvez ainda não fez? Vamos mudar isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos dizer, Deus, eu vou fazer hoje conforme a tua palavra. Noé fez e aqui fica a lição para a gente, meus irmãos. O obedecer. Mais uma vez, versículo 5, vamos ler junto. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Ele mandou dizimar, vou dizimar. Ele mandou ofertar, vou ofertar. Ele mandou o quê? O que Deus mandou? Limpar o coração. Eu já falei aqui uma vez, amém, meus irmãos? Mas não custa nada comentar. Teve uma jovem que manifestou na igreja. Isso há bons anos atrás, meus irmãos, e ela manifestou isso fora de culto. Ela pediu oração fora de culto, e ela manifestou uma oração forte lá. Quando essa jovem manifestou, eu falava, demônio, tu vai sair de onde? Não vou sair. E ele falava, não vou sair, não tem jeito, eu não saio dela. Eu estou nela, não saio. E eu dizia, sai demônio, o demônio não saía. E ali eu disse, ali foi uma batalha, meu irmão, que eu nunca tinha enfrentado nesse nível, né? Do demônio mandar sair, eu saí, peraí, que conversa é essa aí? Eu sou de Jesus, eu não estou em pecado, estou fazendo a vontade de Deus, por que esse demônio vai sair? Eu falei, Espírito Santo, me mostra o que está de errado. E o Espírito Santo falou assim, ó, o coração dela está cheio de mágoa, ora para Jesus limpar, amém? E eu comecei a orar, Jesus limpa o coração dela, Espírito Santo, passa uma esponja do coração dela, na alma dela, Jesus, tira toda a mágoa, tira todo o ódio. Irmão, quando eu comecei a orar assim, o demônio começava a gritar, ele começou a gritar. Por quê? Porque o mal estava preso a ela por causa da mágoa. Então, por mais que eu mandasse o mal sair, como é que o mal vai sair se o coração dela estava cheio de quê? Cheio de mágoa, cheio de ódio. Amém, meus irmãos? E eu orei quando eu falei, Jesus, limpa o coração, limpa. Aí orei, o mal saiu em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aí eu voltei e falei, mas só tinha mágoa de alguém? Ah, eu tinha uma mágoa, eu tinha uma briga lá em casa com a minha mãe e tudo mais. E guardei uma mágoa, que é aquele ódio no coração. Ele está amarrado isso, mas não é Deus não. Amém?
Mas agora, como é que está o seu coração? Agora eu estou sentindo uma leveza. Mas está com raiva da sua mãe? Está com ódio? Não estou sentindo mais essa raiva. Não estou sentindo mais esse ódio. A senhora foi lavada mesmo do seu coração. Amém? Agora a senhora perdoa sua mãe? Perdoa, pastor. Agora eu consigo perdoar. Estou com o coração mais leve. E ela perdoou, tudinho. Quer dizer, veja como o demônio, irmão, agiu na mágoa no coração dela. E ela tinha que perdoar. Se ela não estivesse disposta a perdoar, irmão, como é que ela seria liberta? Como ela seria liberta, irmãos? A libertação só veio quando ela abriu o coração e Jesus perdoou. E Jesus limpou o coração dela. Amém? É fazer conforme tudo quanto Deus mandou. Deus mandou guardar mágoa ou Ele mandou perdoar? Mandou perdoar. Ele mandou liberar o perdão. Libere o perdão. Libere o perdão. Amém, meus irmãos? E você vai ver salvação na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Isso aqui é um exemplo, né? É um exemplo. Então, Noé fez tudo conforme Deus mandou. Amém? Essa é a nossa terceira grande lição. Agora vamos para o quinto parágrafo. Vamos lá. E vamos destacar mais algumas lições aqui, ó. Outro ponto a destacar é o fato de Deus deixar registrado bem certinho quem entrou aonde, irmãos? Na arca com quem? Com Noé. Ou seja, Deus faz questão de afirmar a salvação de toda a família de quem? De Noé. Porque a Bíblia dá um destaque a isso. Veja que ele fala no versículo de número 1, amém? Mas ele também destaca no versículo 13, né? Eu até falei, meus irmãos, que a gente ia ler do 1 ao 12, mas o 13 também está um destaque aqui que a gente tem que ler, ó. Vamos ler o versículo 13 de Gênesis? Esse aqui a gente nem leu, vamos ler agora aqui, ó. Gênesis 7, versículo 13, que diz assim: e no mesmo dia entrou Noé, quem mais? E Sem, e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele aonde? Na arca. Está vendo? Então, veja, Deus destaca: entra tu e toda a família, no versículo 1, e no versículo 13, Deus destaca os nomes de quem entrou: Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, a mulher de Noé e as 3 mulheres, cada um dos seus filhos. Por que Deus destaca, pastor? Mostrando uma ênfase na salvação da família. Mostrando uma ênfase que o plano de Noé era: não, eu quero minha família salva. O dilúvio vai vir, eu quero minha família salva. E todos foram salvos. Todos foram salvos. Está aqui o nome destacado daqueles que receberam salvação. Deus vai salvar a família, irmãos. É um plano de Deus, é um projeto de Deus. E isso ele destaca, sabe para quê? Para fortalecer a nossa fé. Porque quem é que não fica triste? Quem é que não fica triste em ver um filho perdido? Em ver um parente que está no mundão? Um parente que, se Jesus voltar agora, vai ficar? Quem é que não fica triste com isso, irmãos? De saber que talvez um filho seu, você está subindo para agora, se você partir hoje, ou Jesus vinha hoje buscar a igreja, e o teu filho se perder, quem é que fica alegre com isso? Não. Queremos todo mundo o quê? Todo mundo o quê? Salvo, sim ou não? Não é verdade, irmãos? Então, Deus destaca isso, não é? Ele destaca na Bíblia. Está aqui o versículo falando: vai entrar você e sua família. E aqui destaca quem realmente entrou na arca. Não ficou nenhum de fora. Diga bem, meus irmãos. Não ficou nenhum ficou de fora. Diga: ninguém vai ficar de fora. Diga amém, meus irmãos. Coloca essa fé no seu coração. Diga: minha família vai para dentro da arca. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, mas está perdido ainda. Mas o Senhor vai trazer de volta para a arca do Senhor. Saiu da casa de Deus, saiu da presença do Senhor, mas vai voltar. Diga amém, meus irmãos? Diga: minha família vai voltar para a arca do Senhor. Amém, meus irmãos? De onde não deveria ter saído. Diga amém. Amém, meus irmãos? Então há esse destaque aqui, ó. Vamos lá, vamos ler agora o 6º parágrafo. Vamos lá? E isso serve para fortalecer a nossa fé de que não seremos os únicos salvos em nossa casa. Os outros também, o que, irmãos? Os outros também serão. Isso faz parte do plano de Deus, meus irmãos. Atos 16, 31, o que a palavra diz? Vamos ler? Atos 16, versículo de número 31. Olha o que a palavra de Deus diz ali, ó. Atos 16, versículo 31. Quem achou aí, diga amém. O versículo é conhecido, pessoal. Esse versículo é muito conhecido, né? Atos 16, 31 diz, olha lá: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e quem? E a tua casa. Quem crê em Jesus aqui? Quem crê em Jesus aqui? Vai ser salvo você e sua casa. Amém, meus irmãos? Diga para quem está do seu lado aí, ó. Vai ser salvo você e sua casa, sua família.
Diga amém, irmãos. Diga, a sua família serão salvos. Diga amém, igreja. Haverá salvação para todos eles. Ah, pastor, mas está nas drogas, ele está no cigarro, ele está, pastor, perdido. Mas Jesus vai salvar, irmão, vai libertar eles. Vai tirar esse mal da vida deles. Eles serão salvos. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Haverá salvação para eles. Glória a Deus, meus irmãos. Agora, claro, nós também temos que fazer a nossa parte em orar. A nossa parte em buscar a Deus. Se você puder, nas quarta-feiras, busque orar para a sua família. Busque estar buscando por ele, irmão. Porque salvação também é para quem busca, né? Amém, meus irmãos? Mas a promessa está aqui. Amém? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e quem, irmãos? E a tua casa. Amém? Mas salvo mesmo, pessoal. Salvo mesmo. Batizado, firmado. Em nome de quem? De Jesus. Amém? E o último parágrafo agora, meus irmãos. A quinta lição agora. Amém? É o último parágrafo. É o sétimo parágrafo. A quinta e última lição de hoje. Amém? Vamos lá. Uma quinta lição é que Deus fechou o que, irmãos? A porta por fora. A porta, né? Ou seja, a porta esteve aberta por um tempo. Isso aqui é importante frisar, viu, irmãos? A porta da arca ficou aberta, mas por um tempo. Mas não todo o tempo. Uma hora a porta, o que, irmãos? Fechou. Temos que aproveitar o que? A oportunidade. Enquanto, o que, gente? A porta está o que, gente? Aberta. Amém? Vamos ler a parte que a porta, meus irmãos, fechou. Amém, meus irmãos? Teve um momento que a porta, o que? Fechou, amém, meus irmãos? Mas antes, vamos ler o que diz Isaías. Pastor, por que eu tenho que me preocupar com isso? Sabe por que você tem que se preocupar, meus irmãos? Porque a gente tem família, repito, familiares que a gente quer salvo. A gente quer ver essa promessa se cumprir na vida dele, né, meus irmãos? Crendo em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A gente quer ver essa promessa se cumprir. Mas a porta um dia vai fechar. E nós temos que saber disso, meus irmãos. Então, Isaías, eu termino aqui com Isaías, que diz assim, Isaías 55, 6... que diz, meus irmãos, aqui, ó, vamos lá, Isaías 55, 6, amém? Vamos lá? Buscai a quem? Ao Senhor, enquanto o quê? Se pode achar. E o que mais? Invocai-o, enquanto está o quê? Perto. Então é fato, irmãos, que a porta um dia vai fechar. A porta da arca agora está aberta, a porta do céu agora está aberta. Mas um dia ela vai fechar. Vamos voltar para Gênesis, vamos ao momento em que Deus, né, fechou. Aqui, ó. Vamos ler a parte que Deus fechou a porta? Aqui. É Gênesis 7, 16. Aqui, ó. E os que entraram, aqui, ó. Achou aí? Volta lá. Isso, está lá no telão. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe ordenado, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou o que? Por fora. Amém, irmãos? Chegou o momento, quando entrou Noé, entrou a família, entrou todos os animais que Deus falou que ia entrar, Deus fechou a arca por fora. Nem Noé querendo abrir, não poderia mais. Amém, meus irmãos? Então essa porta hoje, irmãos, é a porta da salvação. Está aberta. Está aberta. Mas uma hora vai fechar. Vamos alertar essas pessoas. Vamos alertar nossa família quanto a isso, irmãos. Tem gente brincando de igreja, brincando de evangelho. Ou tem outros, irmãos, que já conhecem a palavra e está longe. Está afastado. E essa porta está aberta ainda, mas uma hora vai fechar. E se a porta fechar hoje? E se a porta, irmão, do céu fechar hoje? E se Jesus vier hoje buscar a igreja, eu e você, como é que estamos também? Porque também o fato de eu estar na igreja não quer dizer que eu já estou salvo. Amém? O fato de eu estar na igreja significa que eu estou buscando salvação. Que eu quero é morar no céu. Amém, meus irmãos? Mas se a porta fechar hoje, e se Jesus voltar hoje para buscar a igreja? Lembra daquela parábola que Jesus contou que o homem tinha um negócio que prosperou muito, uma fazenda, prosperou muito. E então ele teve uma ideia: vou construir galpões maiores, celeiros maiores, para colocar os meus bens. E aí quando ele fez isso, e encheu o celeiro, ficou bem cheio mesmo, bem grande, abarrotado, ele disse: alma pode descansar,
come, bebe e folga. Porque o que você tem para muitos anos. Você tem dinheiro, para a vida, para praticar para uma vida toda. O que é que Deus disse? Esse louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que adianta? Ou seja, vai ficar tudo aí. E a sua alma, e agora? E a salvação? Que, gente, Deus quer a realização. Já falei aqui, Deus é um Deus que realiza. Diga amém. Ele realiza sonhos. Você quer mais saúde, ele tem prosperidade, ele tem vida eterna, ele tem casa própria, carro zero, tem tudo. Ele é dono do ouro, dono da prata, diga amém. Mas isso não é o mais importante. A questão é, e se a porta do céu fechar hoje? Para onde vai a sua alma? Para onde você vai morar? Onde você vai morar? E agora? Para onde você vai? Se o céu fechar hoje? Se a porta fechar hoje? Veja como é que está esse mundo, irmãos. Já estão se falando da terceira treta mundial já. Já estão falando já. Amém? Já estão dizendo já que já está acontecendo nos bastidores. Já está acontecendo. A tal da Guerra Fria já começou. O mundo já está no caos, meus irmãos. Amém? Não precisa olhar muito não para perceber isso não, pessoal. Amém? Mas hoje, estamos preparados? Se Jesus voltar hoje, então se preparem, irmão, porque Jesus vem. Diga assim, Jesus vem, se preparem. Aliás, eu digo melhor, esteja pronto. O bom é estar pronto. Que o pronto sim, esse vai morar com Jesus lá no céu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem ficar para preparar. Imagina que o ônibus vai passar às 8 horas. Um exemplo. O ônibus vai passar às 8 horas. E aí você deixa para se preparar, meus irmãos, quando der 8 horas. Vai ficar pronto? Vai ter que ser agora. Se vai passar às 8, eu tenho que estar no ponto pelo menos 10 minutos antes. Amém? 10 minutos antes, eu já tenho que estar lá. Amém, meus irmãos? Mas Jesus disse que o dia, a hora, ninguém sabe. Ou eu me apronto agora, ou você vai ser pego de surpresa. Nós seremos pegos de surpresa, se não ficarmos prontos. Pregue isso para a família. Hoje, depois do almoço, meu filho já pensou sobre a volta de Jesus? Mas eu nem acredito nisso. Os crentes falam isso há muitos anos. Mas uma hora a porta vai fechar. Noé pregou, irmão, ele construiu a arca quantos anos? Quem sabe quantos anos Noé trabalhou para construir a arca? Quem sabe aí? Quantos anos? 100 anos, né? Então foram 100 anos que ele pregava. Dizia, olha, vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio. Foram 100 anos, ninguém acreditou. Todo mundo zombou de Noé. Mas um dia a porta fechou. Um dia a porta fecha. Que a gente esteja pronto, eu e a nossa família, irmãos, estejamos o quê? Prontos. Diga amém. Quem quer estar pronto? Pronto mesmo, irmão. Diga eu. Então, você vê o lugar certo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Os obreiros vão preparar a ceia do Senhor. Pai, está escrito, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto, porque o Senhor está vindo buscar a sua igreja, o Senhor está vindo buscar os seus, meus irmãos, Ele já está chegando, Jesus está vindo para buscar o seu povo, para arrebatar a igreja do Senhor, mas a pergunta é, você está pronto? Se Jesus vier hoje, em nome do Senhor, está pronto para receber a Ele? Ô pastor, ainda não estou pronto. Por que ainda não está, meu irmão? Ô pastor, ainda não entreguei a vida para Jesus. Então entrega a tua vida para Ele agora. Entrega teu coração para Ele. Entrega a tua alma para Jesus agora. Isso, meus irmãos. Aceita Jesus agora. Isso, entrega a tua alma para Ele. Entrega teu coração, isso, tua alma para Ele. Peça perdão dos seus pecados agora. Diga, Jesus, me perdoa, meu Pai, se eu deixei de buscar o Senhor, se eu guardei alguma mágoa, me perdoa, limpa meu coração. Diga, Deus, se eu fiz algo errado, se eu me desviei por algum minuto que seja da tua palavra. Meus irmãos, lembre que pecado não confessado é pecado existente, meu irmão. Se de repente você contou lá uma mentira, de repente você foi lá, sabe, pastor, eu fui infiel a Deus nos dias, eu roubei a Deus, pede perdão ao Senhor hoje, irmãos, pede perdão a Jesus e fala, me perdoa, meu Pai, porque eu quero ser salvo, Jesus, eu quero a tua vontade, eu quero fazer, ó Deus, a vontade do Senhor. Fale com Ele agora, fale com Jesus, meus irmãos, Ele nos lava, Ele nos purifica de todo pecado, peça perdão a Ele. Ele não te trouxe
trouxe aqui para, sabe, te condenar. Ele te trouxe aqui para trazer salvação, vida eterna com Ele. Aleluias, aleluia. Então fale com Deus agora e diga: Pai, eu quero o teu perdão, Jesus. Eu quero o perdão do Senhor. Eu quero salvação em nome de Jesus, porque Ele voltará, meus irmãos. E quem estiver pronto, com Ele vai morar. Entrega a tua vida para Ele agora. Se alguém aqui ainda não entregou a vida para Jesus, entrega a tua vida para Ele agora. Aceita Jesus como teu Salvador. Isso. Fala para ele: eu vou me batizar, eu vou descer as águas. Aleluias, aleluias. Glórias e glórias. Eu ainda vou descer as águas, Senhor. Aleluia. Isso, em nome de Jesus. E se você já desceu, renove o seu compromisso com Deus. Renove, irmão, porque o teu compromisso não é com o pastor José, não, irmão. É com Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. Ele disse: se tivesse 2 ou mais, eu disse seu nome. Ele está em nosso meio em espírito e em verdade. Ele está aqui, igreja, e Ele vai tocar na sua vida em nome de Jesus. E todos que digam amém, diga graças a Deus, amém. Glória a Deus. Olha para mim, pastor, para quem é a Santa Ceia? A Santa Ceia, irmão, é para todos, amém, que decidem viver para Jesus. Se você tem alguma dúvida sobre isso, então ainda não participa, amém? Mas se você tem certeza que você quer Jesus, que você quer a salvação, que você quer morar no céu, que você quer ser alguém, meus irmãos, preparado para morar com Cristo, então assim é para você em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora, poxa, ainda estou nessa dúvida ainda tem algumas coisas que ainda precisa ainda me acertar. Então espera mais um pouco, porque Ele fala para a gente não tomar do corpo e nem beber do seu sangue indignamente, né? Amém, meus irmãos? Então eu vou passar agora. Agora você que não, pastor, agora deixa eu explicar algo importante. Ainda que você diga: mas eu errei lá atrás, eu fiz algo errado, pastor, eu pequei. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Ele não disse que ele precisa ser quem não tem pecado. Não é isso que ele disse. Ele disse: vai, não peques, mas é aquele que não quer mais o pecado. A Santa Ceia é para quem não quer mais uma vida de pecado. É para quem quer levar o Evangelho em santidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, se até um dia atrás, até uma hora atrás, pastor, eu tive uma raiva, eu fiquei assim abusado, você não pediu perdão a Jesus, Ele já te perdoou. Amém, meus irmãos? Agora vai e não peques mais. Amém? Então pode passar agora o pão que representa o corpo de Cristo e logo após o suco de uva que representa o sangue de Jesus. E vamos louvar a Deus, meus irmãos, porque Jesus já está aqui em nome do Senhor e Ele quer que estejamos preparados para o dia, a hora da sua vinda, amém? Ao receber os 2 alimentos, você fica de pé e vamos louvando a Deus. Isso, porque Ele voltará à igreja. Aleluias. Por sobre as nuvens, com glória e poder. Diga assim: Ele no céu, Ele no céu aparecerá. Quem consegue ver com os olhos da fé, diga: maravilhoso, maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. o dia em que Cristo voltar. E os seus anjos, e aos seus anjos Ele enviará aos 4 ventos, para reunir seus escolhidos. Então soará a trombeta e eu vou subir. Oh, aleluias. É agora, igreja. Ele voltará. Quem crê? Ele voltará para a sua igreja. Para sua igreja. E naquele dia, então se lamentarão os que aqui ficarão. E na multidão dos escolhidos, diga: eu estarei com toda certeza. E a Jesus
face a face. face a face eu verei. Oh, glória, glória, ele voltará, meus irmãos. E aos seus anjos Ele enviará aos quatro ventos para reunir os seus escolhidos. Então soará a trombeta e eu vou subir. Vou subir. Quem crê nisso, declare: Ele voltará. Diga para a sua igreja. Pra sua igreja arrebatar. E naquele dia, então se lamentarão. os que aqui ficarão, Os que aqui ficarão. Isso, na multidão dos escolhidos. Diga: eu estarei com o Senhor, meu Pai, com toda certeza. Ah, Jesus, meu rei. oh, declare face a face. Face a face eu Verei. Oh, meus irmãos, ele voltará. Pastor, eu quero estar pronto. Ele disse: aquele que come do meu corpo, bebe do meu sangue, esse tem vida em si mesmo. Aleluia. A vida de Cristo, né? Então, uma das formas de estar preparado, irmão, para a volta de Jesus é nunca deixar essa comunhão, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Por isso, ele tendo dado graça, ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Então, pela fé agora, quando você comer deste pãozinho, não será mais um pão de padaria, agora será o corpo de Cristo, para te fortalecer, te dando vida e vida com abundância. Oh, como agora do corpo de Cristo, ele é a nossa fortaleza. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É a força dele, é a vida. Ele está dando força à igreja. O corpo de Cristo é força, é vida. Aleluia, 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 aleluia. É Jesus dando força, né? Dando força, capacidade. Aleluia, 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 aleluia. Tu é maravilhoso, Deus. Tu é maravilhoso, Senhor. É essa força que nos faz caminhar, continuar contigo, Jesus. É a vida do Senhor em nós. Aleluias. Glórias e glórias. E ele tomou o cálice também, mas eu contendo o suco da uva e disse: este é o meu sangue que foi derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque toda vez que comer do meu corpo e beber do meu sangue, anunciarás a morte, a ressurreição e a segunda vinda. Porque Jesus vem. Aleluia. E ao beber do sangue dele, mas aqui está a grande graça do nosso Deus. Porque não tem pecado que o sangue de Cristo não purifique. Não tem pecado que o sangue de Cristo não nos lave. Aleluia. De maneira que quando você beber agora do sangue do Cordeiro, você será lavado, remido. Glória, glória, glória. Seremos todos purificados, lavados no sangue do Cordeiro. Ah, meus irmãos, quando você tomar, meus irmãos, do sangue do Cordeiro,
Você será renovado na presença de Deus. Então glorifique a Ele. Quando você tomar, glorifique, porque você foi cheio da presença dEle. Beba agora do sangue de Cristo. Beba agora e seja renovado pelo Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus agora, meu irmão. Seja cheio da presença do Senhor. Agora, pode adorá-lo, pode glorificá-lo. Seja agora cheio, batizado do Espírito Santo. Ele renova as forças. Ele te enche agora. Ele te enche agora. Seja batizado. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o Deus que muda todas as coisas. Ele é o Deus cuja a palavra é fiel. Pode adorar esse Deus maravilhoso. E seja cheio do Espírito Santo. Seja abraçado por Ele. Ele te abraça. Ele te enche agora. Oh, aleluias, aleluia. Glórias e glórias. E glórias, meu Deus. Glória nas alturas. Seja cheio do Espírito Santo. Ele te chama, meus irmãos. Ele faz uma obra na tua vida. E diga para Ele: meu Deus, a minha vida é para Ti. Diga: minha vida, meu Pai, eu coloco agora em Tuas mãos. Vai colocando a vida, meus irmãos, nas mãos dEle. Isso, tua alma, o teu ser. E seja agora movido. Os obreiros passam no meio da igreja, declarando: recebam o Espírito Santo. Recebam. Isso, passando no meio do povo. Receba o Espírito Santo agora. Toda a igreja, receba agora o Espírito Santo. Ele te enche agora. Aleluias, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Glórias, aleluia. Oh, glórias, aleluias, aleluias, aleluia. Aleluia. Ele, isso. Ele está enchendo a igreja agora. Ele está enchendo, Ele renova a igreja do Senhor. A igreja do Senhor seja agora renovado, cheio, batizado do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, sopra na tua igreja, meu Pai, sopra na tua igreja, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Ele está soprando aqui nesse lugar. Ele está soprando aqui. Ele está enchendo aqui. Aleluias. Ele enche. Aleluias. Por as feridas antigas. Vem para curar. Oh, aleluias. Diga: sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Oh, aleluias. Trazendo vida. Ele traz vida, Ele traz vida. Oh, junto a Deus, junto aos pedaços. Já ouço. Ó, do teu agir. Oh, está agindo aqui, não parou ainda não. Não acabou não. Deus está agindo aqui. Oh, aleluia. Faz levantar, Deus. Faz levantar do vale. Oh, aleluia. Põe de pé. Os ossos secos com teu poder. Vem restaurar. Vem restaurar da multidão de caídos. Da multidão de caídos.
Faz, Senhor, um povo forte. Faz, Senhor, um povo forte. Marchar sobre a terra. Marchar sobre a terra. Quando o vento soprar. Levante a mão e diga: quando o vento está soprando, está soprando, receba esse vento do Espírito Santo. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Aleluia, 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 aleluia. Sopra mais, Espírito Santo, sopra mais. Quem quer mais? Quem quer mais? Vai adorando. E sopra, Espírito Santo, trazendo vida. Receba vida agora. Ele traz vida para você. Ele traz vida ao teu coração. Tá os pedaços. Já ouço o ruído do teu agir. Do teu agir. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Faz levantar, Deus. Faz levantar vale. Põe de pé, Senhor. Põe de pé os ossos secos. Com teu poder, com teu poder. Vem restaurar. Da multidão de caído. Ele faz um povo forte. Esse é o nosso Deus. Faz, Senhor, um povo forte. Marchar sobre a terra. Quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. E quando o vento soprar, a igreja, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Tudo volta ao lugar. Oh, aleluia. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover. Tudo vai se mover. Tudo volta. Tudo volta ao lugar. Oh, aleluia. Quando o vento soprar. Aleluia, aleluia, diga aleluia, 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 aleluia. Diga aleluia, diga aleluia, diga glória, 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 glória. Deixa esse vento soprar na tua vida mesmo agora, dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. A Bíblia diz que Abraão se fortalecia, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai adorando, vai adorando, vai dando glória, vai dizendo aleluia, 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 aleluia. Quanto mais você glorifica, mas Ele te enche, mas Ele te enche. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glórias. Oh, aleluia, 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 aleluia. É dando glória, é dando glória. Daqui a pouco, meus irmãos, daqui a pouco você começa dizendo aleluia, glória a Deus. Daqui a pouco não haverá mais a língua comum. Daqui a pouco vem a língua dos anjos. Aleluia, aleluia, aleluia. Daqui a pouco vem a língua dos mistérios de Deus. Diga glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vai glorificando, que Ele te enche. Vai glorificando, que Ele te enche. Aleluia, aleluia, aleluia. É maravilhoso, Senhor. É maravilhoso, Senhor.
Grande, grande, grande é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, seja cheio, meu, seja cheio. Agora é a sua chance, a sua oportunidade. Ser cheio, dar mais, ser transbordando. E transbordar, transbordar. E eu quero transbordar, Senhor, eu quero transbordar. Isso, olha para Ele, eu quero transbordar a tua presença. Aleluia, aleluia. É o transbordar de Deus. É o transbordar de Deus nessa manhã. É o transbordar de Deus. É o mover do Espírito Santo. Ele te move aí, Ele toca aí, Ele faz a obra aí, em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia, aleluia. Porque tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és a força, meu Pai, da nossa vida. É o Senhor, Ele é a força, meus irmãos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E todos que crêem, diga glória a Deus. Diga louvado, louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos que digam graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus, que Ele merece todo louvor e toda glória, em nome de Jesus. Vamos louvar a Ele.